Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Noivascast, o podcast de noiva para noiva. Muito prazer, sou o Thiago da TGO Filmes e hoje tenho a honra de estar aqui com a Renata. Oi, Rê, boa tarde, tudo bem? Oi, Ti. Oi, noiva, tudo bom? Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Imagina, é um prazer é nosso. É muito bom estar aqui conversando e eu acho que hoje a gente vai ter bastante coisa para conversar, né? Para passar, né? Bastante informação. A gente estava até olhando aqui no celular se tinha mais alguma coisa para incorporar. Acabou de sair mais um decreto do Dória. Que graças a Deus não teve, para o setor de eventos não teve coisas piores. Eu já estava até preparada. Todos nós. E vamos que vamos, sejam muito bem-vindos e já vamos conversar. Rê, então vamos lá já então. Vamos conversar um pouquinho sobre lockdown. Na verdade, assim, não é um lockdown, né? É uma fase vermelha que agora, né, hoje, no dia de hoje, sexta-feira, teve mais um pouquinho mais de restrição. O que acontece para o nosso setor de eventos? Então, né, a gente vem acompanhando essa parte de lockdown, não lockdown, fase vermelha, fase laranja já faz um tempo. Na semana passada, na quarta-feira, o Dória fez o primeiro pronunciamento colocando todo o estado em fase vermelha. Algumas cidades como Campinas, que é a região que nós estamos, já estava em fase vermelha desde a segunda-feira passada. E aí, a partir de sábado passado, dia 6, todo o estado entrou em fase vermelha, a partir das 0 hora. Então, de sexta para sábado passado, entramos o estado inteiro em fase vermelha. E com várias restrições, acho que para o setor de eventos foi talvez uma das piores, porque nessa fase não pode acontecer evento. Zero. Nada. Nenhum tipo de evento. Nem mini wedding, nada. Nada. Não pode acontecer nada que tenha qualquer tipo de aglomeração, né? Então, eu acredito que para vocês, assim como nós, foi uma correria, porque eu tinha casamento marcado dia 6, dia 13, dia 20, dia 27, vocês também tinham. E a gente teve que se adaptar, como a gente está vindo, né, se adaptando desde março do ano passado. Então, para vocês terem uma noção, para quem assistiu o último episódio da Brenda, episódio 5, nós gravamos na segunda-feira e terça-feira teve decreto, né, do estado todo em fase vermelha. O casamento dela era sábado, então assim, 4 dias antes do casamento dela, ela precisou cancelar. Nosso casamento lá, dia 13 também, infelizmente todos. Assim, março, abril, maio, eu tinha tudo lotado, todos os sábados lotados. Caiu tudo. Eu ainda tenho 2 em maio, o resto tudo já foi reagendado. Isso eu acho que é uma coisa que ela vai se permanecer até o meio do ano. Provável. Né? Assim, enquanto realmente não diminuir essa fase aí de internações, de pessoas se aglomerando. UTI quase 100%. Enfim, né? Isso daí tá muito complicado, né? E a gente já estava esperando que isso fosse acontecer. A gente voltou para estaca zero, né? Vamos pensar, faz 1 ano de pandemia, a gente voltou para estaca zero, como se fosse no ano passado, exatamente as coisas, né, que estavam acontecendo no ano passado. Só que mais forte, né? A segunda onda está mais forte que a primeira, né? Mas agora a gente está mais preparado. A gente já está mais... Já conhece. Graças, né, a Deus, a nós do setor de eventos, estamos mais preparados, porque a gente já passou tudo o que aconteceu do ano passado, de mudanças de datas e tal. Então, eu acho que esse lance do lockdown agora, pelo que o governador falou, vai se manter até o dia 19 de março. Muitas noivas vêm nos procurando, perguntando como que vão ficar os eventos um pouquinho mais para frente, para final de março, início de abril. Porque o governador também falou que pode ser prorrogável por mais 15 dias. Esses 15 dias daria início final do mês. Final do mês e início de abril. Sim. Então, assim, tudo vai depender dessa semana que nós estamos agora, até o dia 19, das pessoas realmente ficarem quietinhas em casa, não se aglomerarem, porque precisa baixar os números de internações, os números de pessoas, né, contaminadas, os números de óbitos. E eu espero, sim, que dessa vez, tanto os governantes quanto a população respeitem, né? Tenha uma consciência de que a gente tem que se dar a mão para poder, a partir do meio do ano, a gente conseguir ter mais eventos e uma situação um pouco melhor para todo mundo.
Sim, com certeza. E Rê, vamos já puxar agora então a nossa conversa para as fases, né? A fase vermelha restritiva não pode ter evento. Mas quando voltar para a fase laranja, quando voltar para a fase amarela, na laranja já pode ter eventos. Tem um limite? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre quando que já pode voltar os eventos? Então, é aquela coisa que a gente já vinha passando, tempo, né? A gente vinha passando. Obviamente que se a gente for pegar o pé da letra, evento não pode acontecer, né? Mas, desde o ano passado, o setor veio se adaptando para que acontecesse um mínimo necessário desses eventos. Então, assim, os espaços começaram a tirar os alvarás como restaurante para poder, eventualmente, fazer um evento. As festas começaram a mudar, de festas maiores para festas mais intimistas, menores, para conseguir acontecer, mesmo com as restrições. Então, assim, fase laranja, que seria a próxima fase após a fase vermelha. Os espaços não podem fazer festas acima de 40% da capacidade. Legal. E aí a gente tem que pensar em duas situações nisso que eu acho que é importante salientar. Vamos conversar. A maioria dos espaços hoje, eles não têm uma capacidade muito grande, a não ser aqueles que fazem formatura. A gente vai falar aqui de casamento, que é o que a gente mais faz, tá? Claro. Então, assim, os espaços têm hoje uma capacidade para 200, 300 convidados. Sim, 40% disso, 80, por exemplo, 80 É uma a festa 120. pequena, Sim. né? Então, a gente tem que se adaptar com isso. Com certeza. Né? A noiva que já está com o casamento por esses dias, então já tem que começar a entender essa situação. Os protocolos sanitários de uso de máscara, distanciamento, aferição de temperatura, essas coisas continuam. Não pode ter pista de dança. A pista de dança, na verdade, que é um dos quesitos que todo mundo mais pergunta para a gente, inclusive para vocês também, porque dá bastante imagens e tal. Assim. A pista de dança ela só vai poder ser liberada a partir da fase azul. E na fase laranja a gente tem a restrição de horário também. Então, até o final de fevereiro, início de março, a restrição era, a partir das 20 horas, não ter mais circulação de pessoas e os eventos que estão em espaços com o alvará de restaurante, eles têm que seguir a norma de restaurante, que é finalizar às 20 horas. Então, para isso, o que está acontecendo com os casamentos? As pessoas estão jogando para mais cedo. A cerimônia, em vez de ser no pôr do sol, está jogando para mais cedo. Talvez um almoço, para conseguir curtir a tarde e um pouquinho da noite, acabar umas 6 e pouquinho, para dar tempo de desmontar. Mais ou menos isso está acontecendo. Exatamente. Porque a gente tem que se adaptar. Com certeza. Né? Aquela noiva... vamos colocar aqui uma observação muito importante, que na verdade eu queria ter falado isso no início, mas tudo bem, vamos falar agora. Vamos conversar. Esse podcast, ele é indicado para você, noiva, que está com o seu casamento marcado até o meio do ano. Perfeito. É o mais indicado para você. Noiva que tem o casamento para o final do ano e para 2022, aguarde, porque muita coisa vai mudar. Então, em 6 meses, a gente tem mudança de fase, a gente tem muita coisa para vacina acontecendo. Então, assim, esse podcast é mais indicado para você, noiva, que vai casar até o meio do ano. E aí aqui vão as dicas que a gente está falando. Com certeza, com certeza. Então, assim, provavelmente, se a noiva quiser casar agora, nesse primeiro semestre ainda, vai ter que ter restrição de convidados. Então, vai ter que fazer a lista de novo. A lista de novo, ela já fez, coitada, sim, né? sim. Mas reduzir um tanto vai bom, ter que né? reduzir. E aí volta Como naquele negócio... Porque assim, deixa eu falar da fase amarela, Okay. Porque a restrição é a mesma de convidados para a fase amarela. Não sabia. É a mesma. Então, 40% assim, também. 40% também. Ok. O que acontece, a diferença da fase laranja para a fase amarela é, na verdade, o horário. Então, na fase amarela, o horário pode se estender um pouquinho a mais até as 22 horas. Porém, todas as outras restrições se mantêm. Não pode ter pista de dança, 40% da ocupação do espaço, todos os protocolos sanitários vão ter que ser mantidos de máscara, distanciamentos, aquelas coisas que a gente já vem acompanhando, né? Que acontece? Muitas noivas, e isso está acontecendo com vocês, as noivas que vão casar agora, até o meio do ano, são noivas já reagendadas de 2020. Sim.
Então, elas já estão com 1 ano esperando para acontecer sua festa, já entregaram convite, já estão com a lista ali. Então, o que vai acontecer? Se vai ter essa restrição de quantidade de pessoas, fica chato desconvidar? Fica. Mas... Não tem o que a gente possa fazer, né? Infelizmente, agora não tem o que fazer. Sim. Infelizmente, agora é assim. Teve a restrição de número de convidados, já entregou o convite, já entregou a lista, refaz aquela lista com aquelas pessoas que são extremamente importantes de estarem naquele dia com você, coloca aquelas pessoas, aqueles amigos que são realmente do seu círculo de convivência. Perfeito. E vambora. E são essas pessoas que vão estar no dia. Sim. As outras... Manda uma mensagenzinha falando. Todo mundo vai entender, porque está todo mundo entendendo. Manda uma mensagenzinha dizendo que, infelizmente, por motivos do Covid, teve que ser feita uma nova avaliação da lista e que mais para frente, né, eles comemoram juntos em um outro momento e tal. Porque não tem muito o que fazer. E aí a fase verde, que aí as pessoas também vão perguntar, mas e a fase verde? Esquece, amiga. Fase verde agora não vai acontecer, tá? Eu acho que é bom a gente ficar com essas 2 fases que estamos, muito felizes de poder fazer, sim, laranja e amarela, mas fase verde até mais para o final do ano. Com certeza. E, enfim... Quando a vacina tiver com muitas pessoas e tal, por enquanto ainda... Eu não vejo no primeiro semestre ainda fase verde no horizonte, ainda não. Não. Infelizmente. E eu acho que vacina está acontecendo e é bom, pelo menos... de estar vacinados aquele pessoal mais velho, né, que tem alguma conformidade, porque pensa que de repente você pode ter um pai, uma mãe na festa que não quer ir, que não quer comparecer porque está com algum medo de estar lá. Eu acho que o medo é o pior dos sentimentos para uma festa dia de casamento. Hoje. Não tem como, né? Então, a vacina, a gente tem que, na verdade, aguardar a vacina, que a vacina acho que vai ser o grande X ali para a gente conseguir fazer as festas do jeito que a gente quer fazer. Com certeza. Rê, vamos focar também numa pergunta que tem muito, que as noivas mandam bastante, pista de dança. Conta para mim, o que está acontecendo, né, nos casamentos agora em relação à pista de dança? Está tendo, não está tendo com restrições? Como que está acontecendo? Então, pista de dança desde o ano passado... quando foi decretado aí, né, o Covid, saiu essas leis, principalmente por conta dos eventos, a pista de dança foi a primeira coisa que saiu, que não Entendi. pôde acontecer. Porque gera aglomeração. E Com a gente certeza. não pode ter nada que gere aglomeração hoje, né? Então, infelizmente, nas poucas festas que a gente acabou realizando do ano passado para o início desse ano, a gente não demarcou pista, né? Não podia demarcar pista. Aquelas noivas que tinham pistas contratadas, os fornecedores tiveram que devolver o dinheiro investido ou passado aquele dinheiro para aquele valor, né, da pista para algum outro item da festa. E a gente mandou também... Quando a gente teve a oportunidade de fazer a confirmação de presença desses convidados, de mandar as informações que eram pertinentes àquele momento, né, de uso de máscara e tal, mas que também a gente não poderia ter pista de dança, algumas coisas assim. Obviamente, o que acontece? As pessoas acabam dançando, principalmente naquelas festas que tem som ao vivo, e que a maioria tem som ao vivo, as pessoas acabam dançando por entre as mesas. Sim. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente viu ali algumas situações um pouco complicadas que a gente, como organizador, teve que contornar, mas assim, por enquanto, realmente as pistas elas não podem acontecer. Se o fornecedor falar que não, vai ter pista, não, a pista Paris é decorativa, não. Não pode. Converse com o seu assessor, com a sua assessora, se informe.
Não, por enquanto não pode ter pista, é assim, a banda pode tocar, mas a gente não pode ter aglomerações de pessoas. Graças a Deus nessas festas que a gente fez e que vocês estavam junto da gente em algumas, Trabalhamos em algumas. a gente fez um agradecimento pós-evento para esses convidados que estiveram lá e perguntando como é que estava a situação, né, de saúde. Então, graças a Deus, a gente não teve nenhum desses pouquíssimos eventos com pessoas Que bom. infectadas, Importante dizer né? isso, né? Mas porque a gente também seguiu Todos nós as seguimos todos os regras de protocolos que é importantíssimo ter nesse momento, né? Mas infelizmente hoje não pode ter pista, Ok. né? Então assim, a gente pode até organizar uma entrada da noiva e do noivo no salão, organizar um brinde, organizar uma valsa, mas é uma coisa muito pontual, é uma coisa muito, assim, que requer um cuidado e isso não pode se transformar numa pista de dança. Entendi. E já falando dos protocolos sanitários, até quando eles vão? Tipo, são nas fases vermelha não, né? Mas laranja e amarelo, depois parou, até onde vai os protocolos sanitários? Olha, Ti, como a gente estava falando, né? Os protocolos sanitários, na verdade, eles vão se manter até a gente ter a imunização da população, que eu acredito que isso só vai se dar no início de 2022. Né? Isso se as vacinas continuarem ocorrendo ok. Toda a população estiver vacinada até o final do ano, né? Essas restrições que o governo coloca, que embora para a gente seja ruim, mas para um bem geral da nação, a gente tem que entender que é bom as pessoas fizerem essas restrições direitinho, de ficar em casa e não quererem, de repente, todo mundo ir no mesmo horário no mercado. Porque não adianta nada, né? Reduzir tudo e vai todo mundo no mercado lá e tal. Porque vamos falar... Essas restrições é uma coisa meio complicada. Complicado. Né? Então... Vou dar um exemplo aqui da minha cidade. 2 semanas atrás, o prefeito anunciou lockdown, porque tanto a Santa Casa quanto os hospitais particulares, todos 110% de capacidade da UTI. Lockdown. Anunciou na sexta à tarde, que ia decretar no sábado de manhã. Eu com a Lu, nós fomos no mercado sexta à tarde. O que era aquilo? Era uma fila quilométrica para entrar. Mas o que adiantou? Aí chegou na segunda-feira, o MP derrubou, manteve fase vermelha. Pra nada. Foi difícil. E eu acho que não é só isso, né? Então, assim, se é um lockdown, tinha que ser um lockdown para todo mundo, para todo mundo se programar, para realmente segurar. Então, assim, não adianta, a farmácia fica aberta, todo mundo vai lá. Sim, complicado. Mas aquela coisa que a gente está falando, beleza, vamos seguir para o ramo de eventos, vamos seguir aquilo que o governo está falando. Restrições sanitárias vão acontecer enquanto a gente não passar para a fase azul. Sabe quando a gente vai passar para a fase azul? Eu acho que só ano que vem. Eu não sei. Porque eu também achei que em janeiro desse ano a gente ia estar fazendo festa, que ia estar tudo bem. Né? Eu tento ser o mais otimista possível, né? E com uma esperança de que realmente a gente vai conseguir, né, passar por isso e ter as festas normais. Mas me fala com certeza você também não achou que o ano passado a gente já está normal? Outubro, novembro, eu estava vendo minha agenda, eu estava em novembro vendo minha agenda. Janeiro tinha 2 eventos. Março, depois do carnaval, março, abril, maio, tudo lotado. Junho só tinha uma data livre. Aí do nada começou a cair tudo, foi tudo jogando para 2022, que eram noivas que fecharam o contrato de 2018, 2019 para casar em 2020. Que já precisaram jogar para 2021, agora está jogando para 2022. Então, assim, quem sabe, né? E é aquilo que eu falei, né? A gente está tendo tá tudo acontecendo tudo de novo, né? Então, do início de março para esse março, está acontecendo tudo de novo. Eu acho que dos fornecedores, quem aprendeu nesse 1 ano está se saindo bem, está levando numa boa, está conseguindo informar os seus clientes e está conseguindo fazer os eventos em segurança, que eu acho que isso é o mais importante, né? Agora, quem não aprendeu... não vai ter muito o que fazer, não. Vai ter mais 1 ano para aprender. Ô Rê, então eu abri aqui a caixinha hoje no Instagram também. A gente pediu também para algumas pessoas mandarem perguntas. A maioria delas vocês já mandaram, muito obrigado pelo seu envio. A gente já respondeu aqui no podcast, mas tem uma aqui, ó, que a Fernanda Secom mandou aqui, gente. Olha isso. Fê, beijo.
Beijão, Fer. Tudo de bom aí. E tem bastante agendamento também, mas vamos que vamos, viu, Fer? Olha a pergunta. Gente, ontem um determinado fornecedor me falou que nós, cerimonialistas, temos que induzir e convencer os noivos a fazerem os casamentos, mesmo nessa fase vermelha, para fazer na surdina. Vocês concordam com isso? Não? Conta, Rê, por favor, conta. Não. Eu acho que é exatamente esse tipo de pensamento que acaba com o nosso setor. Como que a gente vai fazer uma coisa na surdina, induzir a noiva a fazer a sua festa contra um decreto, uma determinação do governo federal, do Estado, fazer uma coisa clandestina? Gente, isso não existe. Fora que, se acontece qualquer situação, vem um fiscal e multa o estabelecimento, nós, assessoras, somos corresponsáveis. Ah, mas eu tenho um termo que me isenta. Ah, mas eu fiz os noivos escreverem ali uma coisa que... Não. Nós somos PJ, né, no final das contas. Nós, cerimonialistas, somos corresponsáveis e acredite, nós também tomamos a multa e também essa multa ela é inafiançável. Então você que tem o seu CNPJ e você que tem a sua empresa, sabe o que vai acontecer? Essa restrição vai ficar marcada para o resto da sua vida na sua restrição. E todos os fornecedores que estão envolvidos também acabam também sendo prejudicados. Por quê? Porque aí o camarada que fez a pista de dança, que não podia quitar lá a pista de dança, ele também é corresponsável. O fornecedor que, por exemplo, o pessoal de vídeo, está lá fazendo evento. Mesmo contra a minha vontade, porque se eu não for, eu estou quebrando o contrato. Depois eu vou tomar um processo porque eu não fui no casamento dela, mas o casamento dela é clandestino. Olha a situação que a gente está chegando. Então, não faça, por favor. Não. E se o fornecedor falar isso para você, corre desse fornecedor, porque ele não é uma pessoa idônea. E é o que a gente conversou um pouquinho antes também, né? Existem fornecedores e fornecedores, vão separar o joio do trigo. Exatamente. Tá aqui um caso. Exatamente. Mas assim, os protocolos eu acho que eles são bons porque, vamos falar a verdade, principalmente o buffet e alguns fornecedores que tratam com insumos. Eu já vi muito buffet que, assim, não dá para entrar na cozinha. Então, agora, com esses protocolos, ficou uma coisa muito melhor. Por isso que eu falo para as noivas, quando for fazer degustação de buffet, vai ver a cozinha do buffet que você está contratando. Isso é uma dica importante. Vai ver a cozinha. Como que ele está tratando aquele alimento? Como que é o manuseio? Como que sai da cozinha aquele alimento para poder vir para a sua festa? Porque antes a gente não sabia desses detalhes. Agora... Dica de casamento, hein, gente? Vai ver a cozinha do seu buffet também, super importante. E é uma coisa que ninguém pensa, né? Ninguém pensa. Eu tenho um checklist para degustação de buffet, que eu passo para as minhas noivas. Isso eu já tinha há muito tempo. Mas agora só que realmente esses detalhes vieram à tona, né? Certeza. E principalmente porque são uns protocolos sanitários básicos, que eu penso que são básicos, mas que a grande maioria de fornecedores não seguia. Assim como fornecedores de doces. Eu já vi muito fornecedor de doce montando a mesa de doce sem luva na mão, sem touca no cabelo. Meu Deus. Quando a gente faz a reposição dos doces na festa, eu acho que você já reparou. Lógico, a gente usa luva. Eu já usava luva há muito tempo. Mas a gente não vê isso também. Então, outra dica, pergunte para a sua doceira se ela monta a mesa. Ah, ela monta? Como que ela monta? Ela usa algum equipamento de segurança? Com certeza. Uma dica simples, dica de casamento de novo e que ninguém nem repara nisso. Não repara. Eu tenho muitas filmagens, né? Porque, né, como nós vamos gravar, a Lu sempre fica com a noiva, eu fico com o noivo, e depois acabou o make-up do noivo, eu vou gravar a decoração. Nesse momento da decoração que as meninas estão montando as mesas. Não me recordo de algum casamento que a moça estava sem luva, por exemplo, e sem touca. Mas sim, é algo que eu vou passar a reparar mais. Que eu mesmo, fornecedor, sempre vendo os bastidores, nunca tinha reparado. Imagine as noivas. Então, uma coisa que está acontecendo agora, que foge um pouquinho do que a gente ia conversar, mas que é uma coisa importante. Vamos lá. Então, uma coisa muito importante para a gente pensar nessa pandemia é que ela teve um seu lado bom. Com certeza. Vamos falar dos lados bons, então, da pandemia. Conte pra gente. Principalmente por conta de fornecedor, noiva.
preste atenção nos seus fornecedores agora. Você que já contratou os fornecedores e você que está contratando os fornecedores. Por quê? Essa pandemia não foi fácil para o setor de eventos, foi muito difícil, só que a gente teve realmente uma divisão de águas do joio e do trigo. Tipo, aquele fornecedor que passar por essa pandemia e que conseguirá te atender com excelência é aquele fornecedor que você tem que contratar. Agora, aquele fornecedor que é meio duvidoso, tipo a doceira amiga da mãe, da avó, do periquito, do papagaio, do vizinho, que não sei o que vai lá, nossa, mas ela fez o docinho lá do aniversário da minha prima de 5 anos. Meu... É diferente, né? A gente hoje preza muito mais, e mais muito mais, quando a gente vai sugerir, indicar para a noiva um fornecedor, que aquele fornecedor, principalmente hoje, tenha o mesmo comprometimento que a gente, que tenha uma saúde financeira importante para este momento, porque com essa quantidade de reagendamentos e de datas, a gente não sabe até quando o fornecedor vai aguentar. Quantos casamentos você teve reagendado? Nossa, desde quando... Acho que foram 28, 25, 28, assim. Foi um ano, porque eu trabalho com 30 casais por ano. Foram mais 25. 3 cancelados. Nunca tive casamento cancelado, tive 3 cancelados para devolver dinheiro. Olha, graças a Deus eu ainda não tive casamento cancelado. Mas eu vou te falar, não pela pandemia. Eu tive casamento cancelado, mas não por conta da pandemia. Por conta que o casal se separou. Pesado também. Mas... Quinta-feira agora, eu estava fazendo alguns... As contas. Não conto. Eu estava fazendo alguns adendos com os casamentos que foram reagendados agora no início do ano. E aí eu coloquei numa balança não, eu coloquei numa tabelinha quantos casamentos eu tive reagendados de março a março. Eu tive 40 casamentos. 40 casamentos não, porque foram casamentos que já eram reagendados e reagendaram pela segunda vez. Tipo, eu tive 40 datas reagendadas de março a março. Realmente é muita coisa. Um ano de evento. Para vocês entenderem, o ano tem 52 finais de semana. Vamos contar aí Natal, Ano Novo, Carnaval. Vamos colocar 45 finais de semana úteis. 40, gente, é um ano. Isso se ela não descansar nenhum final de semana quase. Exatamente. É muita coisa. Na média, a gente faz de 30 a 35 casamentos num ano. Sim. Tá? Essa é a média. É também. Porque eu também tem casamento, acredito que aconteça isso com vocês, talvez. Tem casamento que tem uma demanda maior e eu não consigo pegar nem casamento na sexta e nem no domingo. Eu tenho que ficar o final de semana com a noiva por conta desse casamento, né? Então... Gente, é uma coisa muito importante que está acontecendo na pandemia. Olhe pelo lado bom. Veja o fornecedor que você está contratando. E não tenha medo de mudar também, né? Não, se informe sobre aquele fornecedor. A sua assessora não sabe? Tem diversos parceiros, tem diversos grupos de noivas na internet. Se informe. É muito importante você saber... da procedência daquele fornecedor e se ele vai ter condição de te atender o ano que vem. Vamos falar um pouquinho sobre reagendamento. As noivas que ainda precisam reagendar, né, que talvez não passaram pela pandemia ainda, né, realmente iam casar em maio de 2021, por exemplo, e provavelmente vai precisar reagendar. Quais dicas você dão para essas noivas em primeiro semestre ainda? Tá, então vamos lá. A gente tem 3 cenários que vão acontecer até o meio do ano, né? Vamos falar só até o meio do ano para depois a gente pensar mais para frente. Mas a gente tem a situação dos eventos que realmente vão acontecer, a situação dos eventos que estão parcialmente para acontecer e aquela situação dos eventos que não vão acontecer, devido a decreto, devido à pandemia, devido a qualquer coisa que aconteça, força maior e tal. Bom, se a noiva precisar reagendar neste período... Como a gente não está mais em calamidade pública, né? Porque quem acompanhou o ano passado teve um decreto. Vídeo, né? Nós soltamos um exatamente, vídeo, teve um decreto que depois virou medida provisória, que depois virou uma lei, e aí agora ela tinha vigência até o dia 31 de dezembro de 2020, porque ela falava sobre a calamidade pública. A partir do dia 1º de janeiro, a calamidade pública acabou. Então, o que acontece?
Principalmente essas noivas que marcaram para agora, mas a gente ainda está na época de pandemia. E as noivas que já eram reagendadas, agora, neste período, se a noiva precisar reagendar a data, vai constar, vai valer o que constam nos contratos. Tá? Ah, mas eu estou em pandemia. Vai valer o que está em contrato. E aí, é uma coisa que é assim, você tem que chegar num acordo amigável com o seu fornecedor. Possivelmente, mais para frente, as datas estão muito complicadas. Abra a oportunidade de fazer seu casamento numa sexta ou num domingo. É uma data muito bacana, sexta e domingo. A gente tem casamento durante a semana. A gente vai ter casamento na quarta, na terça. Véspera de feriado. Vésperas de feriado. Então, assim, abra a oportunidade de você fazer o casamento nessas outras datas, porque você pode conseguir melhorar algumas renegociações de reajustes, Com certeza. porque principalmente, é uma coisa que as noivas perguntam também, os reajustes agora vão valer o que estão nos contratos, mas eles não podem passar de 25% mais alguns aditivos que são aditivos operacionais. Então, a gente fala hoje não de reajuste, a gente fala de reequilíbrio financeiro, porque, infelizmente, essas coisas estão acontecendo. O dólar subiu, disparou, tá um absurdo, né? Sim, com certeza. Imagina você que faz Destination Wedding, me fala. Não, tá horrível. Primeiro, fronteiras, quase todas fechadas, né? Segundo, são os nossos insumos, mesmo que seja um hotel. Nossa, vamos ficar 3 dias no hotel. Tá caríssimo. A passagem de trem, nossa, custa lá 30 euros, mas agora, antes era 120 reais, agora tá mais de 200 reais. É complicado, é complicado. Então, e isso está acontecendo, né? Então, eu acho que a noiva, primeiro conversar com o seu assessor, para saber até quando que ela pode tomar essa decisão de reagendar. Eu acredito que é assim, 60 dias antes do evento, verificar a possibilidade, como que está a fase, como é que não está. 30 dias antes, tomar uma decisão. A lei do consumidor, né, o PROCON, diz que tem que tomar a decisão com 45 dias antes. Mas, na verdade, agora a gente está com uma mudança tão rápida que de um dia para o outro a gente muda de fase, não muda de fase, pode, não pode. Então, acho que 30 dias é o tempo mais do que suficiente para você tomar uma decisão. E avisar todos os fornecedores. E assim, eu não sei para você, Ti, mas para a gente, eu acho que se a noiva já está agora numa situação que ela está insegura, já reagenda. Reagenda, com certeza. Já reagenda. Por quê? Para a gente também é legal a gente fazer uma festa com todo mundo curtindo na sua máxima capacidade, certeza, né? Tipo assim, todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando, todo mundo, feliz e contente, e não a noiva tendo que fazer porque tem que fazer. Então já se programe, noiva, você reagendou agora, você vai ter um aumento de uns 20%, 25% do valor inicial dos seus contratos, tá? Logicamente, tem negociação, vai ter negociação, enfim. Mas é isso. Sim, com certeza. E saiba também, se você quer realizar seu sonho do jeitinho que você sonhou ele, não tem muito o que fazer, vai ter que jogar para frente. Rei, então vamos falar agora para quem não quer reagendar, realmente quer cancelar o evento. O que acontece? Quais são os protocolos que ela deve seguir, enfim? Então, isso é um pouquinho mais complicado, né? Porque, gente, não cancele, reagende. Por favor, né, gente? Não cancele, reagende. Mas, enfim, não deu. Estamos na... Largamos ou, enfim... Estamos na fase vermelha e a gente não quer jogar para frente, ou estamos na fase laranja, não queremos restrição. Enfim, qualquer coisa que possa acontecer, e aí os noivos resolveram realmente cancelar. De novo, é aquilo que eu falei. A partir do dia 1º de janeiro, o que está valendo são os contratos, o que vale nos contratos. Então, o que acontece é que, assim, no seu contrato, o fornecedor, quando o cliente for cancelar com cada um dos fornecedores, tem que haver um bom senso. Eu acho que isso é importante. Nos cancelamentos tem que haver um bom senso entre as partes. Por quê? Vamos supor que no seu contrato está valendo uma cláusula lá XPTO. Aí o noivo acha que aquela cláusula é abusiva. Quem que vai dizer se é ou se não é? Para não chegar em termos jurídicos e tal, vamos conversar. Está todo mundo no mesmo barco. Né? Você entende? Está todo mundo no mesmo barco. Mas
para todos os efeitos, hoje o que está valendo são os contratos. Sim, eu vou dar um exemplo meu. Teve uma noiva que realmente não quis, né? Ela fez uma cerimônia para 10 pessoas, só no religioso, e cancelou o evento mesmo, né? Então seria uma cerimônia, uma celebração e depois uma festa, cancelou tudo e tal. Ela me pagou à vista e está no contrato que eu também devolvo à vista. Mas eu falei, olha, não consigo, né? Tá difícil as vendas e tal. Eu posso parcelar em 10 para você. Pode ser assim? Não, tudo bem, Thiago. Assinamos lá o distrato, estou pagando em 10 vezes para ela. Tudo resolvido, assim. E ela me falou que todos os outros fornecedores foram assim também, né? Tá difícil o financeiro para todo mundo parcelou em 10 e ela topou com todo mundo e tudo certo, assim também. Acontece. Não é o ideal, né? Por favor, não cancele, reagende, mas para quem realmente precisa disso, é uma solução viável. Então assim, o que está acontecendo, que é uma coisa importante, depois que a MP virou lei, lá nas resoluções também diz que se tiver algum valor a ser reavido, né, devolvido para o cliente, ele tem que ser devolvido em até 12 vezes a partir da data do cancelamento da calamidade pública. Ou seja, se hoje a noiva cancelar um evento, o fornecedor tem até dezembro de 2021 para pagar aquele valor que é devido. Então, assim, é muito complicado, né? Eu acho melhor, antes de cancelar, pense, na verdade, faça um evento menor. Com certeza, né? Com certeza. Mude, tente, sei lá, colocar numa situação que fique bom para os dois lados. Com porque certeza. um cancelamento é muito desgastante. Muito difícil. E uma outra coisa também que está acontecendo muito. Graças a Deus, que nem eu falei, não aconteceu de eu ter cancelamentos. Mas... pense, noiva, que você não vai reaver 100% do valor que você investiu naquele casamento. Muitas vezes você não vai reaver nem 50%, talvez até menos, pela proximidade da data. Então, assim, vale a pena o desgaste que você vai ter em cancelar com todos os fornecedores se ao invés você mudar, né? O estilo do casamento. Então, em vez de fazer uma festa super grande, fazer uma festa menor, fazer um almoço de domingo. São opções, por isso que converse com o seu assessor. E olha, eu já vou dar um feedback aqui já. Eu acho que casamento... Você ser convidado, igual eu já falei em outros episódios, para quem não assistiu o segundo episódio, assista o episódio com a Marília, psicóloga de noivas, tá muito bom também, e reforço o que ela falou lá também. Você ser convidado para um casamento de 200, 300 convidados é muito bacana, muito legal. Você ser convidado para um casamento de 50, 80 convidados é ainda melhor, sabe? Os noivos fazem questão absoluta de você estar lá, sabe? Então se sinta ainda mais honrado e tenha certeza, vai ser ainda mais lindo do que se fosse um casamento grande. Então pense nisso também, vocês noivas, porque às vezes você tiver que fazer uma readequação e colocar um casamento menor, não é ruim, pelo contrário, vai ser ainda mais bonito do que se fosse um plano original, sabe? Pensa, isso é uma coisa que está acontecendo com a gente. Os casamentos menores hoje, eles estão muito mais bem acabados. As noivas têm aquele valor para gastar, estão com uma lista menor, reduzida de convidados, então elas conseguem fazer coisas muito melhores na festa. Uma lembrancinha muito melhor, contratar um buffet com muito mais opções, contratar fornecedores com muito mais qualidade. Então, na verdade, as festas menores tendem hoje a estar melhores do que as festas maiores. E outro ponto também, ok, tem toda a parte negativa da pandemia, mas tem uma parte muito boa que a gente também não conversou aqui hoje, mas, de novo, assista o episódio 2. O tempo, você está ganhando um tempo, você está ganhando mais um ano e meio, 2 anos que seja. Você queria tocar violão e entrar tocando violão no seu casamento? Hoje você pode. Você pode bater esse 1 ano e meio para você treinar isso. Você pode fazer uma cantoria. Exatamente. Enfim, você queria fechar com aquela banda, mas nosso orçamento não dava. Hoje você já pagou tudo, tem mais um ano para fechar com aquela banda que você tanto queria. Então, assim, são os upgrades, né? Com certeza. Mesmo com vocês, quantas noivas de repente tinham... Aconteceu já com a gente. Casamentos que a gente ia fazer, que a noiva falou assim, não, agora eu vou ter tempo, vou fazer um upgrade de filmagem, sei lá, contratar o Someday. Eu ia falar exatamente agora do Someday. Contratar o Someday, contratar qualquer outro tipo de produto que ela não teria na época.
porque não tinha orçamento para isso, e hoje quando você tem um ano e meio a mais para pagar, parcela em 12, vambora, com certeza. E o seu casamento que ia ser lindo, vai ser mais lindo ainda, sabe? As pessoas que já iam gostar, vão gostar mais ainda, tenho a certeza absoluta disso. Então, eu queria finalizar esse podcast aqui com uma vibe positiva, justamente para isso, né? Ok, tem todos os protocolos, tem toda a pandemia, toda a segurança que nós temos que ter, mas também, gente, aproveite, é o seu sonho, realize seu sonho. Se você quer fazer algo assim, faça do jeitinho que você quer. Ok, às vezes vai ter uma restrição e tal. Tô resumindo tudo aqui já, Rê. Não, eu acho que é isso. Eu acho que, pensa, se em março do ano passado a gente não tinha nenhuma previsão de como que ficaria a pandemia, a gente começou todo mundo lá a se mobilizar e mudar não mudar, né, mas tipo se adaptar às questões dos eventos. Hoje a gente pode fazer eventos mesmo nas fases mais restritivas, mas a gente está podendo fazer evento. Amém. Então, assim, pensa que mais para frente vai ficar melhor ainda, com vacina, com, né, todas essas coisas que a gente falou, festas menores, festas melhores. Então, tá aí, tem que usar isso a seu favor. Com certeza, com certeza. Gente, muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. Rê, muito obrigado mesmo por você ter vindo até aqui, pra gente ter gravado. Fala também suas redes sociais. Vou falar. Meu nome é Renata Mello, sou assessora de casamentos da 2M Eventos. Eu fico em Jaguariúna, mas a gente tem escritório em São Paulo também, porque assim como o Ti, nós somos fornecedores de Destination Wedding. Fica a dica aí pra vocês. Pra quem não sabe, eu com a Rê nós conhecemos em Bariloche, pra vocês terem uma noção. Pois é. Como foi assim? Ai, que saudade, né, de uma tudo neve. De bom, né? Tudo de bom. Eu tô passando um calor nessa cidade, meu Deus do céu. Ninguém merece, né? Mas quem quiser saber mais informação, porque tem os nossos vídeos lá, né, que eu já fiz certeza. alguns com o Ti. Nosso Instagram é 2m.eventos, o 2 por extenso, DOIS, de Maria, .eventos. É o mesmo para Facebook. E é isso, pode chamar a gente lá, que a gente vai informar vocês, e tem bastante coisa bacana lá para todo mundo acompanhar. Obrigadão. Pra quem não assistiu ainda o episódio 10 das Dicas de Casamento, tá no Instagram, tá no IGTV, tá no YouTube também. Vou deixar o link aqui embaixo também. Eu com a Renata a gente conversou um pouquinho também, ficou muito bom esse episódio. Muito obrigado, Rê. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Tô fazendo coração, viu? Pra quem tá só ouvindo, mas pra quem tá vendo, tô fazendo coração. Tudo de bom pra vocês também que nos ouviram até aqui. Dúvidas que vocês tiverem também, manda aqui pra gente. Todos os contatos da Renata também tá aqui na descrição do podcast. Tudo de bom pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, beijo, fui.